Edifica Live, Edifica Live, Edifica Live, Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live, Edifica Live, Edifica Live, Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live, Edifica Live, Edifica Live, Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live, Edifica Live, Edifica Live, Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live, Edifica Live, Edifica Live, Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live, Edifica Live, Edifica Live, Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live, Edifica Live, Edifica Live, Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live, Edifica Live, Edifica Live, Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica.
Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica.
Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica.
edifica live, edifica live, edifica live. Deixa eu ver aqui. Tá, o outro lado também já passei todo. Tá. Fala alguma coisa pra você, né? É. Glória a Deus. Som, 1, 2, 3, teste. Tá sem meu som aí? Tá saindo minha voz? Glória a Deus. Aleluias. Ele tá mexendo. Som, 1, 2, 3, teste. Tá sem meu som aí? Oi, bispa. Deixa eu mudo. Possamos começar, diretora. Eu sou energético para ficar atento aqui, não perder nada. Possamos começar? A paz do Senhor Jesus, queridos evangelista Diego Belo aqui, mais uma vez na tua telinha, pela honra, pela graça do Senhor Jesus, nos concedeu estar mais uma tarde executando esse programa Edifica Live, construindo um conteúdo dentro da tua mente. Estamos aqui com 2 convidados, mas que é especial. Eles são bispo, teólogo, eles são formados lá em Jerusalém, aprendeu aí nos pés do rabinos. Eles são muito humildes, né? Eles talvez ele vai recusar tudo aquilo que eu falei hoje aqui, mas é isso. Amém? Corta para eles aí. Glória a Deus. Estamos aqui com o bispo Osmar. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com o Bruno Padilha, mas que era a paz do Senhor Jesus. O Bruno aqui já é de casa, ele já vinha aqui, quase zerou todas as perguntas, né, Bruno? Quase. Ele foi um dos primeiros aí que está no patamar diferente das perguntas aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a honra é dada ao Senhor Jesus. Exato. Bruno Osmar, qual o tema de hoje? O que o público espera de hoje de aprender, ser edificado? O que nós vamos discutir na tarde de hoje? Pode falar um pouco mais alto, que pode ficar com vergonha não, varão. Você é bispo. Misericórdia. Pode ser um Jesus para todo mundo que nos ouve. Hoje é um dia muito especial. Tem uma consideração gigante por 2 homens de Deus aqui, que vocês vão aprender muito. Inclusive eu. Quero te agradecer muito por este convite. Eu que agradeço. Aqui está meu irmão. Aprendi a ler Bíblia com esse camarada. É importante deixar isso registrado. Tá bom? Pastor Bruno Padilha. Meu primeiro pastor, em nome de Jesus, em nome de Deus, e aqui também com o evangelista Diego Belo, que hoje estará, viu, no Ministério Amendoeiras, você está ouvindo aí nós aí, Vila Natal, este grande profeta de Deus estará ministrando hoje à noite, às 19h30. Glória a Deus. Coitado de mim, gente. O pastor vai me expulsar do púlpito. Glória a Deus. E qual é o tema de hoje aí, Osmar, Bruno? Qual é o tema de hoje aí que o público espera ouvir, ser edificado? Hoje nós vamos falar sobre os erros de tradução da Bíblia. Né? Para de ser herege, varão. Que é isso aí? A Bíblia é incorruptível. Esse programa Edifica Live está muito herege cada dia mais. É isso mesmo? É esse tema?
Erros de traduções da Bíblia. Tem erro de traduções mesmo? Tem. Permite eu trazer uma prédica referente ao assunto? Não permito, porque antes de começar nós vamos orar. Em nome de Jesus. Pastor Osmar, pode orar. No final do programa, o Bruno encerra da oração. E assim o senhor possa continuar com sua fala. Me perdoa por estar te cortando. Por isso. Você está conosco aí, feche seus olhos onde você estiver, para que, com muita humildade, o Espírito Santo possa nos orientar a respeito das Escrituras. Amém? Soberano Deus, Pai, poderoso e Rei da Glória, Jesus, eu te peço que o Senhor nessa tarde possa esclarecer as nossas mentes, abra os nossos corações e que todo o conteúdo que saia daqui deste lugar seja plausivelmente em acordo com os céus. Que o Senhor tenha liberalidade e que o Senhor encontre corações abertos a níveis de portas abertas. Porque já que somos templo e morada, faça a todos aqueles que nos ouvem como um templo e morada do Senhor através das Santas Escrituras. É o que eu te peço e crendo, eu já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Osmar, pode continuar com a sua fala? Me perdoa te cortar naquela hora, por gentileza. Bom, nós temos a respeito deste assunto de erros de traduções. A Bíblia ela passou por algumas adaptações que o pastor Bruno aqui eu vou deixar para ele explicar um pouco mais à frente, assim que eu terminar minha fala. Mas uma coisa importante é nós entendermos que às vezes aonde se encontra uma objeção em detrimento daquilo que está escrito, alguns até questionam dizendo, a Bíblia está se contradizendo. Na verdade, não existe contradição. O que para muitos é uma contradição é apenas um ponto de partida. Ou seja, não é contradição, é contrapartida. Nós saímos de lugares distintos e chegamos ao mesmo lugar. A exemplo disso, nós vamos ver que, por exemplo, em algumas outras linguagens, outras línguas, idiomas, quando nós colocamos uma negativa dentro do mesmo texto, nós trazemos uma afirmativa. Ou seja, o nosso idioma ele é muito prolixo, por isso ele é redundante. Então, quando nós pegamos, por exemplo, as traduções dos 5 primeiros livros da Bíblia, é apenas uma introdução para que você entenda onde nós queremos chegar, nós temos ali o Pentateuco, que é uma referência ao grego. Pentateuco, penta é 5 e teucos é recipiente ou receptáculo. Então, o porquê de chamado de Pentateuco? Porque muitos e muitos anos atrás, a não dizer milênios, os escritos eles eram postos em recipiente e o transporte, o translado deste conteúdo não poderia ser feito a mãos humanas, senão dentro deste recipiente ou receptáculo. A esse que nós chamamos no grego Gênesis é genealogia, Êxodo é a saída, Levítico é Levi, Números é aritmos e Deuteronômio a repetição da lei, tá certo? Então isso no grego. Mas já no hebraico muda tudo. Inclusive o Antigo Testamento é escrito em hebraico. Como é que é no hebraico esses 5 primeiros livros da Bíblia? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Meu Deus do céu. Então nós temos aí já uma outra decodificação. Então nós temos, por exemplo, o Bereshit, que é o princípio ou origem, né? Nós temos Êxodo como Shemot, ou seja, nós temos ali E chamou. Então, quando nós pegamos, resumidamente, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós formamos a seguinte frase. No princípio, Deus chamou o povo de Israel no deserto pelo poder da palavra. Então, como que nós vamos conseguir transliterar isso no português? Então, aqueles que desconfiam acerca de um texto na Bíblia, cuidado. Porque o nosso idioma ele é muito contundente, mas ele é muito prolixo e ele traz em algumas coisas que não são regra gramatical, tá certo? Eu tenho algumas outras coisas a falar a respeito disso, mas eu quero passar a palavra aqui para o pastor Bruno. Amém? A paz do Senhor, com Deus, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje eu vim aqui para aprender com esses meninos, para falar para você. Tudo que ele falou aqui eu só entendi Gênesis. Estou muito feliz de estar aqui, Diego. Muito obrigado pelo convite novamente. Eu agradeço. Como diz lá na igreja, né? Se voltar 3 vezes, a terceira já é considerada da casa. Eu já nem canto mais ainda de visitante. Hoje vai ser um dia muito edificante. Tá? Vamos falar sobre algumas Bíblias e as suas traduções e os principais erros, tá bom? Se você tiver alguma dúvida,
a esse respeito, ou tiver algum versículo que você entende que ele é um erro de tradução, deixa aí nos comentários, nós vamos estar comentando ao longo dessa entrevista, né, desse podcast aqui hoje, tá bom? Então vou deixar aqui o Diego apresentar e ele vai dar continuidade agora. Meu Deus do céu. O Caio Vinícius. Esse é monstro. Acho que vocês conhecem. Você falou, conheço o Osmar, conheço o Bruno. Você vai ter aí um podcast, um dos maiores conteúdos. Ele falou um apelido. Ele me deixou na minha mão para eu entregar, só que eu sou ruim de cabeça. Mas talvez vocês conheçam o apelido que ele deu aí para vocês aí. Enfim, ele escreveu assim: minha pergunta, onde estava Daniel quando Nabucodonosor fez a convocação para adoração à estátua de ouro? Isso aqui é muito fácil para vocês, né, mas vocês vão responder. Mas antes, para não sair do contexto do tema, nós vamos estar respondendo também aí os nossos irmãos que estão aí comentando, também para não sair do tema. Queridos, glória a Deus. Consegue cortar aqui para mim? Glória a Deus. Queridos, o tema de hoje é erro de traduções da Bíblia, né? Existem alguns erros afirmados aqui entre dessa banca, alguns erros de traduções, isso é normal. Teve erros ali tem muitos erros conhecidos, né? Como também de Jó, né? Que fala, maldiçoe-se Deus e morre, né? Na verdade, a mulher do Jó não fala isso, né? Mas vamos também aprofundar em outros. Acredito que vocês selecionaram aí alguns erros de traduções que, com o decorrer do tempo, foi corrigido e não mudou muito ali o sentido da frase, mas outros também mudou o sentido da frase. E nós vamos aprender, queridos. Aqui não é falando que a Bíblia, ela tem a Bíblia dizendo, então você quer dizer que a Bíblia tem contradições. Não, a Bíblia não tem contradições. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, usado homens para escrever. O que acontece é traduções. Nós vamos falar aqui de traduções. Amém, queridos? Para não ter aí uma confusão. Amém? E nós vamos falar hoje da traduções antiga, do atual, quantas traduções tem hoje em dia, qual é a melhor, qual o texto muitas pessoas falaram errado, e nós hoje possamos aí dar efatar na mente de muitas pessoas aí, né? Então vamos deixar já para os meninos aí continuar com esse tema aí, por gentileza, que eu estou aqui aprendendo. É importante nós entendermos que quando nós temos algumas assertividades em um versículo que parece que já entra em uma contradição com outra, aí eu estou falando, por exemplo, do Novo Testamento, nós vemos, por exemplo, um texto dizendo que é um cego, e depois a gente tem um texto dizendo que eram dois. Eu falo no caso do cego Bartimeu. Ali um olhar de ótica diferente ou então, seria a tradução, Osmar? Então, é porque é o seguinte, imagina que nós estamos aqui nessa sala, nós três, nós temos uma diretora, apesar de não estar à vista, câmera, né? Mas ela está registrando também tudo o que está acontecendo aqui, como os ouvintes. Então, de repente, pode ser que eu e o pastor Bruno estivéssemos cegos, e através de a apresentação do Espírito Santo aqui, o mover do Espírito Santo, imagina que, de repente, nós somos curados, mas o trauma emocional que, de repente, eu carrego por conta dessa minha cegueira, pode fazer com que eu venha trazer um discurso que te impacta mais de forma emocional. É apenas um gancho para explicar mais ou menos como que isso pode acontecer. Então, o escritor, às vezes, ele vai enfatizar a história de um, mas não é porque ele está enfatizando a história de um que não pode ter acontecido com dois. Como, por exemplo, o texto também, que nós temos falando sobre Jesus, ele entrando em Jericó. E nós temos outro texto dizendo que Jesus ele está saindo. De fato, Jesus ele entra ou sai de Jericó? Aqui fica uma outra orientação para você ouvinte. Ao estudar a Bíblia, quando surgir coisas, principalmente em regiões geográficas, estuda um pouquinho sobre a geografia de Israel e as nações. Para de graça, Osmar, para de graça. O povo está falando que estudar a Bíblia fica louco, aí você está pedindo para o povo estudar a Bíblia? Por quê? Olha só, lá nós temos a antiga Jericó, do qual Deus manda que Josué venha amaldiçoar, e se não me falha a memória, Josué capítulo 6,
E ali é amaldiçoada a cidade de Jericó. Mas, bem ao lado, encostado, nós temos a nova Jericó, que foi reconstruída, não. Ela foi construída do zero por Herodes. Então, nós temos duas Jericó. Para que Jesus ele entre em uma, ele tem que sair da outra. Então, para nós entender esse texto, nós precisamos estudar o que estava acontecendo naquele tempo. Porque os dois textos estão certos. Jesus, ele, para entrar em uma, ele teve que sair da outra. A antiga que foi amaldiçoada. E como eu apresentei do texto acerca do momento atual, colocando exemplo hipotético, eu e o pastor Bruno, em um cenário de cegueira, de repente, o que chamou mais atenção daquele escritor foi Jesus entrando em Jericó, mas o outro ele registra que ele estava saindo. E os dois estão certos. Então não seria ali uma hipocrisia dizer, não, a Bíblia está falando ali que está saindo, outro está falando que está entrando. Seria ali falando da antiga, falando da nova. Falando da antiga e falando da Então nova. Isso precisa, quem está lendo precisa estudar para saber o que está acontecendo, né, Eu costumo Osmar? dizer que a Bíblia ela fala de tudo, mas ela não tem tudo. Sim. Por exemplo, se você quiser ver algumas informações sobre o cosmos, ou seja, aquilo que está fora da atmosfera, você consegue ter algumas coisas que a Bíblia faz menção. Sim. Mas não tem como você se formar cientista estudando a Bíblia. Mas a Bíblia, ela fala sobre ciência. Sim. Então a Bíblia, ela fala de tudo, mas ela não tem tudo. Meu Deus. Então ele dá um respaldo ali. Ela dá um respaldo de por tudo. Cima. Exato. Né? Porém, quem puder se aprofundar, consegue conteúdo mais de baixo, né? Opa. O Caio ele falou assim, talvez eu vou ler errado, mas vocês possam me corrigir, tá bom? O evangelista, meu amigo. Talmide. Diga para Osmar e para o Bruno que ele é meu Talmide, ou Talmude, talvez. Os Talmudes, é isso? Isso. Quem sou eu para ser um Talmude perto desse consagrado? Ô, pastor Caio. Ele forçou aí, forçou a amizade aí? Ele tá de brincadeira. Inclusive, se você quer saber de hebraico, sim. O pastor Caio, um grande abraço, meu amigo. Ele é formado em hebraico pelo pastor César Cavalcante. Não, vou estudar com ele então, pô. Que isso, menino é demais. Monstro de hebraico. Vou fazer uma pergunta aqui. Qual foi a primeira tradução da Bíblia para o português? Quem traduziu o original lá, o latim, o grego, o aramaico para o português? Quem seria o primeiro? Aí, como eu estava te dizendo originalmente, eu vou deixar o pastor Bruno. Por favor, Bruno. Porque ele estava até me dando uma prédica no caminho no carro, vindo de lá para cá. Por favor, então, destila aí. Eu sou humilde de dizer que esse assunto é um dos que escorre pelo meu dedo. Meu Deus. Eu não tenho a conhecimento acadêmico para falar sobre, por isso eu estou bastante aqui ouvindo. A respeito da tradução para o português, eu não sei. Sim. Tá? A primeira, né? A primeira eu não sei. Ok? Mas nós temos aí algumas traduções, que elas vieram do inglês, outras do latim, do hebraico, do grego. Mas o que eu queria deixar aqui para o ouvinte sempre que você ouvir o pregador ele pregando algo que impactou o seu coração, nunca leve isso como doutrina. Nunca leve isso como um ensinamento de Jesus. Busque a fundo essa mensagem que ele trouxe ao seu coração, se realmente, biblicamente falando, vem de Deus. Porque tem pessoas, por exemplo, que falam conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a pessoa se apega nesse texto, e esse texto é um texto muito bonito. Só que tem um contexto em cima disso. Né? Por exemplo, em João 8, versículo 32, né, que o Cortinho está fez formar, fala assim, e conhecereis a verdade. Ou seja, tem algo antes desse e conhecereis a verdade. Não é para qualquer um. Por exemplo, no versículo 30, diz assim, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Aí o 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Olha o que ele vai falar. Se vós permaneceis em mim, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ele não está falando para qualquer pessoa, ele não está falando para alguém do mundo, como gentil, ele está falando para os judeus que criam nele, que estavam se convertendo ao cristianismo naquele momento,
Se vocês verdadeiramente estiverem em mim, a minha palavra vai estar em vocês e vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar. Interessante, né? Esse texto, né? Faz uma exegese muito rápida aqui. Jesus fala para os judeus que criam, né? Jesus, ele é bem... aqueles que permanecer da palavra, na minha verdade. Se vós permaneceres na minha palavra, sim, verdadeiramente sereis meus discípulos. Interessante, permanecer. Não é só entrar e sair. Não, para de graça. Aí, não, para de graça, pô. Ter crente falou, não, eu quero ser cristão, mas não tem força para permanecer. Porque eu não costumo dizer isso, desculpa te cortar aqui. Não, pode falar, pode falar. Porque tem gente que, hoje, no século atual, entra na igreja com algum vício. De repente passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, e essa pessoa não é liberta. Não consegue abandonar o vício, dá aquelas escorregadas de vez em quando. Aí essa pessoa, ou algum parente, alguém próximo, pode dizer e falar assim, a Bíblia não é verdadeira. Ou Jesus não foi verdadeiro nessa fala. Porque ele fala assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Mas a pessoa já conheceu a verdade, ela já conheceu a Cristo, ela já foi para o Evangelho. Só que o texto não fala somente isso. E outra, não é para quem estava no mundo, é para os judeus que criam nele, para quem estava criando um cristão ali, crendo em Cristo. Estava tendo fé ali. E aí vem o versículo que você falou. Se permanecerdes na minha palavra, serem meus discípulos. Então não é só chegar e achar que vai acontecer tudo de bom e melhor. Tem que permanecer. Interessante. A palavra tem que estar nele. João Ferreira de Almeida seria o principal tradutor da Bíblia para o português? O mais contundente, né? O que mais utilizado hoje, né? Seria o João Ferreira de Almeida. Ele se dedicou ali a traduzir, né? O interessante é que o João Ferreira de Almeida, ele traduziu, não foi a Bíblia completa, né? Somente o Novo Testamento. Sim. Ele era um jovem de menos de 20 anos quando ele começou essa tradução do Novo Testamento. E ele, infelizmente, acaba falecendo antes de concluir o Velho Testamento, o Antigo Testamento. E aí um holandês, que eu não me recordo o nome, que é um nome difícil, mas quem quiser pode pesquisar no Google. Jacobus. Um Jacob, não sei o que lá, enfim. Ele finaliza, né, a escritura ali do Antigo Testamento e finaliza a Bíblia de João Ferreira de Almeida. Interessante, né? Ele se dedicou desde novo, não conseguiu completar, né? Deus chama pessoas para se dedicar a uma certa missão, é isso? Deus chama pessoas para certo, como posso dizer, também evangelizar, também é traduzir, né? Eu vou traduzir para que um povo possa entender essa palavra. Nem todo mundo tem conhecimento de inglês, de um grego, de um hebraico. O João de Almeida, João Ferreira, seria um homem que foi usado para Deus ali, para traduzir, para levar para um povo. E hoje nós conhecemos a Bíblia, e nós também conhecemos João de Almeida. Esse homem foi um padre, né? Isso foi um padre que traduziu, né? Foi um Antigo Testamento. O Novo Testamento. Somente só o Novo Testamento, né? Que ele traduziu. Então seria um homem que foi usado por Deus para abrir uma porta para uma nação conhecer a palavra de Deus. Na verdade, e aí, depois de muito tempo, veio outras traduções, abrangendo mais o conhecimento, outras traduções diferentes de um contexto mais para o leitor ter mais facilidade para entender a frase. E qual é o perigo de traduções que facilita mais o leitor ler a frase, mas ela também pode se perder do original? Existe esse perigo? Não existe esse risco? Por gentileza, convidados. Quer continuar? Bom, nós temos que ter essa minuciosidade ao entender aquilo que a completude da palavra está nos trazendo. Por quê? Trouxe aqui também um provérbio que está no capítulo de número 8 e o verso de número 17, onde muitas pessoas se perdem. Escrito está: eu amo aqueles que me buscam, ou aqueles que me amam, perdão, e os que cedo me buscam me acharão. Então, as pessoas, elas colocam isso em um direto contato, ou seja, em uma direta comunhão com Deus. Não que isso não haja, mas a finalidade da interpretação não é isso. Uma boa exegese aqui deste texto é a respeito da sabedoria. Porque o livro de Provérbios, no capítulo de número 8, não está fazendo alusão a um contato, a um relacionamento direto com Deus, mas sim com a sabedoria. E qual é o grande problema disso?
Tem muitas pessoas que está cheio da presença e está vazio de conteúdo. Meu Deus. São pessoas... Repete de novo, vai que eu não entendi, eu tô... Foi profundo. Não, Tem gente que está muito cheia da presença, mas as pessoas elas estão com pouco conteúdo. A lei que foi dada aos levitas, quando Deus ele toma Moisés e tira o povo, apenas fazendo um spoiler aqui para apoiar aquilo que eu estou fundamentando aqui o comentário, é que eles saem do deserto e Deus ele manda que o povo eles vá adorá-lo, mas tem que ter uma certa menção daquilo que você vai fazer, ou seja, de respeito, menção de respeito. Você, então, na hora de ofertar o sacrifício a Deus, alguns traziam lá, se eu me falei a memória, Levítico capítulo 1, alguns traziam gados, outros traziam ovelhas, outros traziam as rolinhas, que são os passarinhos, né? Traziam-se todo tipo de animal, mas o grande interessante é que quando você ofertasse o sacrifício, depois você tinha que tirar a cinza. Lá no verso 17 vai dizer que tem que tirar as cinzas. E por que tem que retirar as cinzas? Nós temos propriedade para falar a respeito de tal, porque a minha formação de pastor Bruno também é bombeiro. Então nós temos propriedade para falar do fogo. Nós sabemos que o fogo ele precisa de 3 elementos para formar o quarto, que é a reação química em cadeia. Então, no fogo você tem um comburente com oxigênio e você tem um material combustível. Então, o material combustível para manter aquela chama acesa era um sacrifício do povo. Então, o povo ele faz com que a chama ela esteja acesa com o sacrifício. Mas o sacrifício de hoje é a cinza de amanhã. Meu Deus. Então, quando você retira a cinza, você está fazendo o quê? Uma limpeza. Você está propiciando o próximo sacrifício a ser queimado, e assim vai subir como cheiro suave as narinas de Deus. Então, por que tem que retirar a cinza? Porque se a cinza continuar, o próximo sacrifício que está chegando vai ter dificuldades de ser consumido. Tem gente que é cinza dentro da igreja. Por quê? Porque acha que buscar ao Senhor, neste texto que eu estou dizendo aqui, é apenas buscar ao Senhor, acordar cedo e orar. Não é. Às vezes, não é você apenas acordar cedo e orar. Às vezes é você aproveitar que a casa está tranquila e aproveitar um pouco mais do seu cérebro e aderir conhecimento para dentro. Porque muitas pessoas não têm substância na caminhada porque não têm substância nas escrituras. Meu Deus, isso é muito profundo isso aí. Isso aí é um filósofo. Meu Deus do céu, bonito, né? É filósofo. Eu queria essa oratória, essa não falha, é muito lindo. As pessoas estão bem ligadinho aqui. Meu Deus do céu. As pessoas estão bem ligadinho aqui, bem ligadinho. Viu? O pastor Gilmário já está aqui comentando. O Anderson Senna já colocou. A paz do Senhor, estou de olho, viu? KKKKK. Um grande teólogo também. Trazer eles aqui para nós desenvolver um grande assunto. O meu pastor Gilmário, ele falou, João de Ferreira era um padre. Acabamos de responder aqui. Que sim. Tiago Ferreira, não sei se vocês conhecem, ele, grande amigo meu, é um teólogo também. Ele falou, João Ferreira de Almeida não era padre. Ele falou que não era padre. A história diz que ele se casou com uma filha de um pastor, logo tornou-se um pastor anos depois. Aí, então nós estamos aprendendo. Será que isso é vero? Você está aprendendo com os bispos aí também. Tiago Ferreira colocou, a paz príncipe de Deus. Lembrando que João Ferreira de Almeida não completou essa tradução da Bíblia por completo. Isso também nós respondemos aqui, que foi um holandês que terminou a tradução. Bom, a Bíblia tinha capítulos, não tinha capítulos? Osmar, o Bruno, quem pode responder isso aí? Eu vou colocar pro Bruno essa bomba aqui, que o Bruno tá muito quieto. Quem é isso, Bruno? Hoje eu tô só ouvindo aqui, aprendendo com você. Você tá convidado. Arrepende. Pode entregar aí. Os papiros, né, as escrituras antigas, isso aqui é até um alerta também para aqueles que estudam a palavra, não vinha com capítulo, com tema, subtema, essa coisa toda, tá bom? Inclusive, livros de estudo que nós temos hoje, né, com aquelas partes comentadas, não tinha nada disso, tá? Era do início ao fim, uma escritura só. Para facilitar a nossa leitura, né, a compreensão, os copistas, né, aqueles que copiaram as escrituras, eles foram colocando capítulos, foram dividindo em temas. E isso aqui é interessante falar por quê?
Essas divisões, esses temas, eles não foram inspirados pelo Espírito Santo. Tá? A única inspiração pelo Espírito Santo é a Escritura por completo. As demais coisas que foram acrescentadas não veio do Espírito Santo. Por que eu ressalto isso? Porque há alguns temas, por exemplo, que colocaram ali nos capítulos, para dar um entender melhor. Só que não é fiel à tradução ou o contexto daquele capítulo. Aí, quando você lê o tema, que está lá no capítulo, você vai ler. Atentou àquele tema, procura ler o contexto e ver se é isso mesmo que está dizendo. Porque muitas vezes o tema pode estar falando alguma coisa, porém, a história ali, o contexto que está escrito não está dizendo a mesma coisa. Tá bom? Então, vale atentar para isso. Então, a escritura antiga, ela não tinha capítulo, não tinha tema, não tinha subtema, não tinha esses comentários que as Bíblias hoje têm. Ok? Então, o começo da Bíblia não tinha essa referência de capítulo. Onde você está? Estou no João 3, versículo 16. Não tinha isso, né? Então, a pessoa precisava ali, ela ter outra forma para se localizar, né? Imagina um pregador daquela época. Abre para mim no livro aí, onde que fala Deus amou o mundo de tal maneira. Então, quem era conhecedor mesmo da palavra sabia onde que estava. Quem não era, tinha uma dificuldade. Então, a Bíblia foi se atualizando por tempo, dando mais facilidade para o leitor saber mais dela. Não é verdade? Vocês que são aí teólogos aí, né? Tiram uma dúvida aqui. O Tiago Ferreira com o João de Ferreira de Almeida não era padre. É isso? Ele não era padre? Foi padre? Se converteu? Não era? João Ferreira de Almeida, ele casou com a filha de um pastor. Sim. É que naquela época a igreja predominante era a igreja católica. Né? Então todos os grandes que vieram ali vieram provenientes da igreja católica. Sim. Mas João Ferreira de Almeida, mais tempo falando, ele casou com a filha de um pastor e logo mais para frente ele se torna um missionário protestante. Sim. Ele se torna um cristão protestante. A respeito da pergunta em si, resumindo, não necessariamente ele era católico, ele casou com a filha de um pastor, tá? E aí ele se tornou um protestante. Ele iniciou então ele era católico, iniciou ali como um católico, mas depois ele se converteu depois de um casamento, é isso? Então, essa parte eu não tenho esse conhecimento. Mas o que eu sei é que ele não era um católico devoto. Mas se ele era antes de casar, eu já também não sei. Sim. Existe história, né, que o tio dele que levava ele para a igreja. Exato. Então, os católicos. Né? Mas depois ele se converteu a ser protestante. Igual meu padrasto, por exemplo, desculpa falar se tu acha 32. Eita. Ele fala que ele é católico. Sim. Ele nunca visitou a igreja. Que é isso? Hoje em dia é igual o time, né? É igual o time. Eu não torço, mas eu tenho simpatia. Tem muitas pessoas que vão para a igreja porque simpatiza com louvor. Eu gosto do louvor que não toca. Eu gosto da profecia, o irmão fala, eu tô todo errado, mas o irmão fala que vou ter vitória, eu gosto. Né? Tem gente que são católicos que eles dizem que são católicos não praticantes. Não praticantes. Eu tentei até hoje entender isso e é difícil, né? É igual cristão que não pratica as doutrinas de Cristo. Inclusive, infelizmente, nós temos muitos cristãos dentro da congregação que não são praticantes também. E é difícil a pessoa dizer que sem não praticar, né? Então, acaba virando falácia, né? E aí, às vezes, Deus, ele, na minha concepção, pastor Bruno, às vezes, pode ser que, de repente, essa informação que nós não temos ela por completo, se de repente, ele literalmente não fez escleros, né? Fez parte de toda aquela... aquele corpo. Ele não entrou para dentro do ministério, às vezes ele não foi convertido, mas... ele, de repente, pode ter sido levantado por Deus. Mas a Bíblia dá respaldo para isso. Nós vemos que, por exemplo, Israel ficou 430 anos, segundo alguns, depende, outros 400 redondo, alguns até menos, não importa. Mas sabemos que, conforme a Bíblia, o povo ficou cativo dentro do Egito. E eles sentem saudade de lá. Porque lá nós tínhamos alho, nós tínhamos pepino, por coisas mínimas. Mas tanto é que Deus ele tem que mandar os 10 mandamentos para tirar o Egito de dentro do povo. Mas quando eles foram levados cativos para a Babilônia, eles não sentiram saudade de lá. Ao ponto que eles foram muito humilhados. E lá em Salmo 126, nós vemos um deles declarando que quando eles voltaram a Sião, estávamos como os que sonham.
porque eles estavam agora, assim, literalmente com saudade de casa. E quem foi que Deus usou para libertar este povo? Deus não usou também uma pessoa que servia a Deus. Não era uma pessoa que era convertida. Lá em Isaías 45 você vai ver que Deus ele usa Ciro, e este até então não tinha a unção de Deus. Mas o negócio do Sírio, é que Deus chama aquilo de meu ungido, meu escolhido, é algo muito louco, né? Se fosse no dia de hoje, não, o escolhido de Deus é que está praticando aqui, que é pastor, que é missionário, que está todo dia. Mas Deus ele pode escolher alguém que lá fora para executar uma missão de dentro, né? É muito louco isso aí. O profeta Jeremias não falava que, profetizando, né? Deus levantou Nabucodonosor para afligir o povo. Exato. Inclusive, Isaías profetizou de Nabucodonosor antes dele existir, falando que ele iria ser levantado para afligir o povo, assim como Ciro também foi levantado por Deus. Homens ímpios, que Deus levantou para corrigir o povo. É muito loucura que Deus também pode usar o inimigo para ali direitar aquele que está torto, né? Na verdade, eu costumo dizer que os inimigos na Bíblia que Deus permitiu, tem também o alvará dele. Por quê? Porque quando o povo ele chega à margem ali do Mar Vermelho, o povo, eles não atravessaram depois que Deus abriu o mar. Deus teve que dar uma ordem para Moisés. Por que o povo clama a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E o povo só atravessou depois que a notícia veio que Faraó e os seus cavaleiros estavam vindo atrás deles. Então daí, aí já uma exegese para dentro da nossa vida atual, é que é extremamente importante Deus ele soltar os inimigos. Senão a gente não tem coragem de dar o próximo passo que vai nos levar para o próximo nível. É assim que acontece. Glória a Deus, muito profundo de vocês estão falando aí. Eu estou correndo aqui, mas eu estou colocando também aqui algumas perguntas aqui dos povo que está bem ligadinho. O povo está bem ligadinho aqui. Os teólogos de plantão estão ligadinhos. A Sara Sulamita, ela mandou a paz os pastores. Errou, gente. São bispo, tá bom? Respeito. Ó, tem uma pergunta também do Tiago. O Tiago, ele é teólogo, eu acho que ele vai tentar pegar nós nessas das perguntas dele. Príncipes. Explique um pouco sobre a influência da Septuaginta entre o povo de Israel. Vocês que são teólogos aí, acredito que vocês poderiam falar para nós essa... Manda aqui sobre a Septuaginta. Isso. E a ligação da Septuaginta. Isso, ele fez uma pergunta aqui. Entre o povo de Israel. Aos meus conhecimentos, que não dá para comparar com esses dois autarquias aqui de Cristo, ao que eu sei a respeito da Septuaginta, Septuaginta ou Septuaginta, são cerca de 70 estudiosos e eles se formaram, que eles se encontraram com as suas bases e os escritos para fazer a transliteração, ou seja, para fazer a transposição dos idiomas, dos escritos, né? E uma coisa muito curiosa, até para a gente saber aqui, é que é o seguinte: nós temos o registro da Bíblia de duas formas, e este era o material utilizado na época. Era sempre papiro ou pergaminho, né? Então, os achados que foram ali visto por eles, passou por uma minuciosidade muito grande, porque aí é onde que começa a entrar a Igreja Católica novamente. Eu tenho uma Bíblia católica em casa, e eles têm alguns livros que fogem ao nosso exemplar bíblico. Né? O protestante jogou fora os outros livros, então, não jogou, foi a católica que colocou mais, e aí? Mas pode continuar com sua fala, outros você já raciocina para essa resposta aí, por gentileza. Pode continuar, perdão. Então, e aí, nós sabemos que eles ajuntam tudo que eles tinham de arsenal, de conhecimento, inclusive eram pessoas que estavam com o coração muito volto para a verdade,
e ali foi feito a escolha, mas não ao bel prazer, por isso que foi ali 70 homens estudiosos para fazer essa diferenciação. Então, eles pegaram muita coisa que estava escrito e chegaram na seguinte concepção, que algum dos livros não era inspirado pelo Espírito Santo, apesar de muitos parecem ter uma boa intenção, né? Mas alguns escritos não foram identificados como inspirados pelo Espírito Santo, e por isso que esse agrupamento de pessoas estudiosas, chamado de Septuaginta, fez a divisão entre os que eram e os que não eram. Meu Deus do E céu, aí que aula. surgiram os livros apócrifos, né? Exato. Não tinha tanta veracidade ou autoridade bíblica, não condizia com os demais livros, e aí... Tem um livro que é bem conhecido, que as pessoas falam que estudam, que é muito bom, né? Sobre, não sei se é Enoque, o livro de Enoque. Livro de Enoque. As pessoas falam, não faz parte do cano, né? Vamos tirar, outra não, faz parte sim, tem um conhecimento. O que era? O que foi esse livro que é tanto falado? Realmente foi inspirado pelo Espírito Santo? Foi homens que usaram o nome de Enoque para dar mais crédito a esse livro? Não, realmente foi Deus que tomou Enoque para escrever? Como é que é? Então, como eu havia falado, né, existe aí o grupo, né, de livros apócrifos. São livros que, segundo os estudiosos, não viram tanta veracidade, ou não tem como colocar um ponto final, de uma assinatura, foi esse camarada que escreveu. Então, eles categorizaram como apócrifos esses livros, tanto o livro de Enoque como o Melquisedeque. Então, se esse pessoal que tem gabarito, conhecimento acadêmico, teve capacidade de dizer que esse livro ele não tem inspiração, quem sou eu para dizer que tem? Quem sou eu para usá-lo como base para estudo de uma fé que vai me levar para o céu? Então, eu não tenho esse gabarito para bater no martelo. Se esses camaradas não tiveram, não vai ser eu que vai fazer isso. Então, esses são os livros chamados apócrifos. Mas, Bruno, eu posso ler? Pode. Posso estudar? Deve estudar. Devo colocá-lo como doutrina para a minha igreja? Jamais. Tá? Pelo amor de Deus. Só vai colocar doutrina para a sua igreja aquilo que é doutrina de Cristo. Se não é doutrina de Cristo, não deve ser colocado como doutrina para a igreja. Tem gente que gosta de renovar. Exato. Vamos usar um lenço, vamos usar um vestido, vamos consagrar umas coisas. Tem gente que gosta de renovar muito e acaba se perdendo da origem do cristão, né? Exato. Então, muito cuidado, porque, por exemplo, não estou apontando ninguém, pelo amor de Deus. Tem igrejas, por exemplo, que não permite usar a camisa, qualquer outro modelo que não seja social. Você for usar da Nike. Fala que tem marca que é do demônio, né? Fala que é uma deusa, né, da antiga mitologia grega, que é o sinal do S. Meu Deus, o menino já tem pronto, né? Então... Tem um Google já na mente, já. Então, é isso. Aí criam-se as suas doutrinas, né? Criam-se ali os seus ensinamentos internos e acham que aquilo ali é uma verdade absoluta. Aí vai pegar, por exemplo, não, porque os profetas não andavam assim. Se for para andar igual os profetas, por exemplo, igual João Batista andava, tem que andar com pele de carneiro, comer mel e gafanhoto. Então, que hoje em dia as pessoas querem... É claro que depende quando foi escrito, né? Na época que o povo estava. Tem coisas que nós precisamos enquadrar na época nossa. Exato. Né? E às vezes a pessoa usa seja muito radical. Esse é o problema, colocar mais peso, né? Igual que eu acho que Jesus ele fala isso daquele povo, né? Pois vocês colocam a dificuldade para o povo conhecer mais a graça de Deus, né? Coloca mais peso, né? Existe igreja também que coloca mais peso, tem igreja que alargou e tem igreja que coloca mais doutrina ou costume para os cristãos ali se manter, né? Os bispos, deixa eu fazer uma pergunta. O livro de Tiago, ele é apócrifo ou não é? Ele é um livro considerado inspirado por Deus, né? Alguns, né? Aquele homem que, primeiro protestante, né? Ele fala que seria livro de Tiago apócrifo. Vocês têm conhecimento disso aí ou não tem? O conhecimento que eu tenho é que ele não é um livro apócrifo. Se alguém tem esse documento, aprove isso como um livro sendo apócrifo, eu me coloco inteiramente à disposição para aprender, desde que a base esteja fundamentada, tá bom?
Não coloca Petro Prata mas até onde eu sei, não é um livro apócrifo. Até mesmo porque é o seguinte, aí a gente entra para dentro daquela discussão inicial. Se ele é um livro apócrifo, ele não deveria estar fazendo parte dentro dos 66 livros. É como, por exemplo, alguém me perguntar, o batismo, ele pode ser feito por aspersão? De maneira alguma. Por quê? Porque dentro da contundência do nosso idioma, nós temos a palavra batismo proveniente do grego, que é baptismã. E baptismã, quando você translitera diretamente para o português, você tem no seu segundo parágrafo da segunda intenção da decodificação, ou seja, sinônimo, escrito ocultação de um ser para o surgimento de outro. Então, se no batismo, que é baptismã, você precisa imergir uma pessoa, porque aí então acontece a ocultação de um ser para o surgimento de outro, a gente não tem como dizer que a aspersão ela pode ser um batismo, porque vai contra aquilo que está sendo predefinido. Então, se eu identificar que um texto ele precisa ser integrado como apócrifo, ele tem que estar fora destes que foram revelados pelo Espírito Santo. Ele deveria ganhar a mesma notoriedade, mas não a nível de o agrupamento dos livros que formam a Bíblia, como é o caso do próprio livro de Enoque. Interessante. O pastor Gilmar, ele está comentando aqui, ó. O pessoal tá ligadinho, eles estão comentando em cima das suas falas, então o negócio está sério aqui. Ele falou, a carta de Judas tem um versículo que diz que Enoque, o sétimo depois de Adão, que profetizou a vinda de Jesus, com... O verso 9, não é isso? Ele não colocou a referência aqui. Com miríades de anjos, foi extraído de Enoque. O livro de escrita muito antes da epístola de Judas. Pode pesquisar? Ele falou assim que tem ali um versículo no livro de Judas e seria ali referência a Enoque. Um livro de Enoque, tirou ali um conteúdo no livro de Enoque, que seria o próprio Judas dando ali uma referência do livro de Enoque como falso, ou usando como dizendo, o livro de Enoque e tal. O que seria isso aí? Qual que é o verso? Não deixou a referência. Ele não... Seja Deus, pastor. Não. Porque não. O Tiago Delomei ele falou assim, como Alencar. Verso 14. Também Enoque, o sétimo depois de Adão, Estes profetizou dizendo, eis que vindo o Senhor, 10.000 de seus santos. Mas assim, eu acho que isso não é argumento para dizer que o livro de Enoque deveria ser reintegrado no cano, né, do cano. Por quê? Porque nós temos aqui, por exemplo, na Galeria da Fé, em Hebreus 11, falando a respeito de vários profetas do Antigo Testamento. Né? Então, fazer uma referência de Enoque aqui, até mesmo porque Enoque ele está na Bíblia. O que não está na Bíblia é o livro de Enoque. Certo? Uma coisa, outra coisa. Você já prepara a Bíblia aí também, que já tem bastante coisa aqui. O pastor Gilmário, ele coloca um monte de texto, eu preciso ler aqui, vai. João 5, verso 3. Nesses zazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. 4. Verso 4. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque. Ele colocou aquela referência lá, né, daquele... Ele colocou, minha pergunta é, os senhores acham que realmente as águas curavam porque um anjo haveria de descer? Se isto, um anjo cura, se não me engano, nunca aconteceu no Antigo Testamento. Aconteceria com Jesus nessa fase de ministério messiânico? Não seria um trecho de um erro de escrita? Estou perguntando, mas em tema livre. Deus abençoe. É algo muito interessante. Eu acho que não seria um erro de traduções, né? Acredito que vocês já estudaram isso. Vocês podem dar a resposta do pastor Gilmar, por gentileza. Vamos lá, como eu já falei várias vezes, não sou eu que vou botar martelo, tá? Vou dar aqui a opinião bíblica em cima da escritura. Não, o anjo não curava, o anjo não sacudia as águas, tá? A história que nos conta os romanos, né, para manter o povo
afastado, esse povo enfermo, afastado da elite, da sociedade, eles colocaram essa história de que um anjo celestial descia, movimentava as águas e uma pessoa por vez que descia primeiro era curada ali. Tá? E nesse tanque, eles até pagavam pessoas para fingir que tinham as suas enfermidades e quando essas pessoas viam o movimento da água, ela pulava e saía de lá curada. Isso tudo para manter esse povo afastado da elite e sempre na expectativa de receber a sua cura. Seria uma história contada para os romanos para o povo se afastar, então. Seria uma estratégia do romano. Exato. Então seria um conto do homem, então. Exato. E aí não seria um erro de tradução, nada disso? Foi colocado aqui, tá, como o anjo descia, porque era o que era contado na época, na história. Tá? Não é que acontecia isso de verdade. Até porque senão a gente abre brecha aqui para muito misticismo, né? A gente abre muita brecha aqui para... Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Sim. O teólogo Tiago, ele colocou: como alincar 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1, com 2 Samuel 24, verso 1. Realmente... Qual que é aqui que ele falou? Primeiras Crônicas. Isso, se quiser abrir 1 Crônica e você... 2 Samuel 24, 1. Ele deixou algum versículo explícito? Ele falou: realmente incitou Davi a contar o povo de Deus ou Satanás? Eu acho que nós estávamos estudando, né? Sim, tá. Eu queria também até perguntar para vocês, meus irmãos, a letra mata? Tem muita gente que fala que a letra mata. Assim, Segundo Samuel? 2 Samuel, verso 24. Capítulo? 2 Samuel, capítulo 24, verso 1. O bispo tá engraçado. Ele falou: Diego, você pulou minha pergunta? Calma, gente. Eu tô tentando aqui manter o raciocínio do povo e colocar suas perguntas. É para ler até onde ele quer que leia? É só o versículo primeiro? Ele falou, isso, pode ler. Ele só colocou o versículo, se caso... Qual que é o versículo que ele colocou? 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1. Vou ler só o verso primeiro, então. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar a Israel. Verso primeiro também, né? Isso. E mais uma vez, a ira do Senhor acendeu-se para Israel. E ele moveu Davi contra eles para dizer: ide e enumerai Israel. O Tiago, acho que acredito que são um pequeno erro de traduções. Acredito que vocês já estudaram isso aí. Tem outros também, referências, que nós até colocou lá no grupo lá, a letra mata, né? Como linkar? Como dizer? Erro de traduções, contradições à Bíblia, realmente a Bíblia está se contradizendo, ou é erro de traduções? Por favor, bispo. Pode me falar? No nosso entendimento, não sei se eles compartilham, mas no meu entendimento, a Satanás, adversário, o ira de Deus, são uma maneira de representar algo ruim que está vindo contra o povo. Tá? Por exemplo, quando Cristo ele morre lá na cruz, né, tudo mais e tal, aí as pessoas dizem que ele desceu ao inferno para tomar a chave da vida e tudo mais e tal, e ele pagou a dívida. Aí alguns dizem que ele pagou a dívida para Satanás, porque simplesmente, mas não. O que estava sobre Cristo não era a condenação do diabo, não era a cura do inimigo, tá? Não era o peso do demônio. Era a ira de Deus. O que estava vindo sobre Cristo era a ira de Deus. E ele pagou o preço para Deus. Nossas almas não estavam na mão do diabo ali. Então, aquele peso que ele leva era a ira de Deus que estava sobre nós. Ele levou sobre ele. Então, quando a Bíblia retrata Satanás, ira, adversário, é sempre falando de algo que Deus está permitindo com que o povo passe. Tá? Então, no livro de Samuel, não me recordo como está escrito ali, mas seja Satanás ou não, é permissão de Deus, esse mal que vem contra a vida, contra o povo de Israel, tá? E incita Davi. Permissão de Deus. Como está em Samuel, não? Uma referência fala Satanás, outra referência fala que Deus, né? Essa seria a discussão de muitos. E mais uma vez, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele moveu
Davi contra eles para dizer: ide e enumerai Israel e Judá. Então, aqui no meu fala, no Crônicas, né, fala Satanás, e ali já fala a ira de Deus, como eu havia falado, seja a ira de Deus, seja Satanás, seja o adversário, é sempre usado para mostrar que algo de ruim está vindo. Seja o nome em si, Satanás, ira, adversário. Seria erro de traduções? Não seria? Foi o escritor que estava escrevendo para dar mais noção ao leitor? O que seria, Bruno? O que seria, Osmar? Pode ser a perspectiva do escritor, que é diferente da do outro. Sim. Osmar leu lá em Jericó. Um fala, saiu de Jericó, outro fala, entrou em Jericó. Sim. Então, o escritor de Crônicas aqui está falando que é Satanás. Já o escritor Samuel está falando que é a ira de Deus. Então, é a visão do escritor que está relatado ali. Então, bate o martelo? Bate o martelo? É isso? O senhor quer acrescentar mais uma coisa, Osmar? Eu deixo com você acrescentar também. Que nada, eu sou leigo aqui, gente. O Diego, eu sou leigo. Ele só vai lendo ali os comentários, né, fazendo as perguntas, mas ele tem muito gabarito também. Eu sou leigo, gente. Eu tô aprendendo aqui. Eu sou leigo. Vamos deixar com os Osmar, vou deixar com vocês convidados, que eu tô aqui só para apresentar. Mas vai ter o quadro aqui para que vocês vão me entrevistar, tá bom? Porque é uma forma que o pessoal fica mais leve, né? No pergunta e resposta. Alguns falam que foi humilhado. Que isso, gente? Aí então colocamos o quadro aí, entrevistar o Diego, para o pessoal ficar mais aí. Eu quero apenas salientar isso aqui que o pastor Bruno está dizendo, que é extremamente importante, tá? Porque a gente vai ganhar apenas com sensibilidade da prática da leitura diariamente das Escrituras. Sim. Se nós pegarmos aqui em 1 Reis, capítulo de número 22, aqui a partir do verso 21, e veio ali um espírito que se pôs de pé diante do Senhor. O Senhor aqui está com S maiúsculo, é Deus, tá? E disse, eu o persuadirei. E o Senhor disse a ele, com o quê? E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os teus profetas. E ele quem? Deus, lhe disse, tu persuadirás e também prevalecerás. Vai adiante e faz assim. Algo de ruim estava para acontecer. Então Deus estava irado e viria a ira, viria Satanás, viria a morte. Então nós temos um pacote enclausurado dentro de tudo isso que o pastor Bruno disse. Então não é um erro de tradução, é apenas uma contrapartida. Então, de fato, Deus ele usa os demônios, Deus ele pode usar que ele quer, né? Na verdade, nós estamos falando sobre aqui Ciro, ungido, falamos também ali o governador da Babilônia, que antes de nascer foi profetizado que iria invadir Israel se não se arrependesse. Então, Deus usava esses homens para cumprir a profecia que foi dito. Permita até ir além. Sim. Quando nós vemos a última ceia, pastor Bruno, nós vamos ver ali a mesa, um dos que vai trair. E o próprio Jesus diz que Satanás está à mesa. Algo de ruim viria, mas é aquela famosa frase, há males que vem para o bem. Então, eu costumo dizer, e não me interprete mal, que o cargo de Judas foi um dos mais importantes. Porque a dor que nós estamos evitando é a chave que vai abrir a porta para o inesperado. Então, se não tivesse Judas para entregar Jesus, nós não estaríamos aqui hoje falando a respeito dele e não tinha salvação. Judas, Deus escolheu exatamente Judas para isso ou Judas se permitiu isso? Porque Davi, eu acredito que foi Davi que profetizou, não foi isso? Davi era profeta também. Aí nós teríamos que guardar isso aí para o próximo tema, que é predestinação. Aí vai ficar um negócio bom que tem cristão que acredita que Deus, é claro que Deus sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser, aí outros falam que Deus escolheu os salvos, isso seria algo muito estreito de falar, né? Que Deus escolheu alguns para o inferno, então divide muita coisa. Então, vamos concluir isso aí, foi concluído, esse tema foi concluído, o Osmar quer acrescentar algumas coisas? Quero sim. Então, por gentileza, esse é o momento. A respeito de Mateus ainda 18, verso de número 15, pelo amor de Deus, gente, não faça isso, tá? A gente vê muitas pessoas cometendo esse erro
verso 15 e 16. Além disso, se teu irmão pecar contra ti, e diz-lhe a sua culpa entre ti, e ele somente, somente, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Ou seja, se você falou a respeito do pecado que seu irmão cometeu, e ele se arrependeu, ganhou seu irmão. Se, porém, verso 16, ele não te ouvir, joga a garrafa. então leva contigo mais um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, cada palavra seja confirmada, né? E aqui o texto vai continuando até que chega, né? Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Quando nós falamos, vamos orar aqui. Porque a Bíblia está dizendo que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Este texto não está dizendo a respeito da descida do Espírito Santo, não está falando sobre você ser cheio da graça, você sentir a presença, não. A Bíblia ela está dando aqui uma orientação referente a alguém que cometeu um pecado contra você. Porque se tem muita gente que tem medo, isso aqui é sério, pastor Bruno, tem pessoas que moram sozinhas, às vezes no escuro, ela tem medo de orar sozinha, porque colocou na mente dela que para que haja uma proeminência do Espírito Santo naquele lugar, é necessário que tenha 2 ou 3. Né? E outra coisa também, fechando aqui em nome de Jesus, né? Nós vamos ver lá Mateus 6, verso de número 33. Né? E a Bíblia também, ela nos aponta lá sobre uma questão também muito complexa. E eu vou ler aqui para você, tá bom? Qual que é o... Mateus 6, verso 33. Abre na sua versão aí, por favor, que eu estou aqui com a Mateus 6, 33. Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Repete, por favor, o final do versículo. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei de onde que nós estamos tirando para buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas. As demais é muita coisa. O texto fala sobre reino, fala sobre justiça, fala sobre o cuidado de Deus para que não se preocupe com o que haver de comer, com o que haver de beber, com o que haver de vestir. Este é o conceito. Mas quando nós falamos buscar primeiro o reino e a sua justiça e as demais coisas, estamos acrescentando coisa na Bíblia que não está escrito lá. Tá certo? E isso é pior do que um erro de interpretação. A isso nós falamos exegese, porque nós temos o termo exegese e exegese, que é o quê? Exegese é você tirar do texto para fora. A exegese é você tirar de fora e inserir dentro do contexto bíblico. É o que nós chamamos no fundamento disso aí, a heresia. Tá certo? Diego. Glória a Deus. O pastor aqui foi muito objetivo, né? Sobre a pessoa compreender errado ali os textos bíblicos. E há uma importância muito grande para quem que não tem um mentor ali, né? Um mentor ali bem qualificado na escritura. Então a pessoa acaba seguindo aquilo que ouve. Sim, né? E é um risco, né? Então vemos aí que os irmãos vêm se qualificar. A importância de se qualificar no conhecimento bíblico leva muito importante na sua visão a ler a Bíblia. E de compreender a Bíblia. Então, querido, se aprofunda. A letra mata. Então, se aprofunda. Isso aí que o seu pastor falou para você, não estudar a Bíblia, porque a letra vai te matar, tu vai ficar fio, você fica fio se você quiser, meu irmão. Quem estuda não fica fio. Paulo era um dos maiores historiadores e não ficou frio. Um homem que andava com seus livros. Ele até falou, vi um homem que foi primeiro, passou o primeiro, terceiro céu. Tem tantas coisas que ele viu que não é lícito falar para homens. Então, Paulo era um homem que era estudioso, estudou 13 anos ali, né? Teve um tempo que ele até parou para estudar. E ele também era um homem muito espiritual. Né? Então, o próprio Jesus, né, ensinando ali no dia de sábado, ele mesmo ensinando a palavra de Deus, ele tinha ali o seu espírito ativo, né? Veja um espírito de enfermidade. Enquanto muitas pessoas só ficam ali, é muito bom aprender a palavra de Deus, mas desliga o espiritual e não veja um espírito, né? Não é verdade? Jesus ensinava, mas viu o espírito de enfermidade. Então, possamos estar com essas duas coisas
equilibrada, né? A graça e o conhecimento, né? Até mesmo porque, ainda falando de Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, está escrito: procure te apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Para, esse negócio que o Paulo está falando hoje em dia aí é uma vergonha para o povo, pô. Porque se eu falar assim, não, se procure ser aprovado diante de Deus, para que não tenha a de se vergonhar, manejando bem a palavra. Então, hoje em dia, para nós, é difícil. É difícil. Se nós falar aqui, eu vou acabar criando um hater, que eu já tenho um hater, já do nada, faz 4 meses aí que iniciamos esse projeto. Mas Deus é fiel, né? Se eu consegue guardar a Bíblia, guardar também o seu lado do Senhor. E hoje nós vamos fazer perguntas e resposta bíblica aí. Então pode guardar isso. Bruno, hoje a pergunta e resposta não é para o Senhor. Glória a Deus, tá bom? Você já passou por essa prova? Acredito que vai ser coisas fáceis aí pro Osmar. Será que vai virar meme, Osmar? Vai virar meme. Você estava assistindo um podcast na salinha ali? Você viu ali o podcast que estava passando ali? Então, Já peço perdão se for daí para lá. Não, fique em paz. Você sabe, né? Se virar meme, vira corte. O pessoal gosta de assistir. Então, bora lá? Pode começar? Coloca um pequeno aí, 1 minutinho de comercial. Glória a Deus. E pode... Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Voltamos? A paz do Senhor Jesus. O programa que todos gostam. O Bruno até eu amo perguntas e respostas. Então, um programa aí da família brasileira cristã. Perguntas e resposta bíblica com o Bispo Osmar. Será que o Bispo está qualificado? Ou será que ele pegou o script aí?
nessas falas lindas, filosóficas. Não merecia nem ter sido chamado por pastor. Que é isso? Ele é muito assim, ele é muito humilde. Então bora lá? O programa de hoje é ser aprovado diante de Deus. Então esse programa tem respaldo bíblico. Bora lá? Primeira pergunta é, que essas aqui é clássica. Quem é o pai de Jacó? Pode cortar para ele. Essa daí não é sério, né? Que isso? Quem é o pai de Jacó? É o seu Isaac. Acertou! Vamos dar palma! É sério? Só porque é mais chegado, né? Por que não é sério? Porque eu não entendi. É tão difícil isso aí? É mais ou menos assim, não é brincadeira que alguém vai errar uma pergunta dessa, né? Não, mas eu vou ficar calado. Deixa eu ficar calado. Bora, segunda pergunta. Quem faz que eu vou errar o resto, viu? Segunda pergunta. Quem é o pai de Davi? Pai de Davi. Pode cortar. Paz. Um homem por nome de Jessé, olha aí. Acertou! Se você estiver assistindo, inclusive, Jessé é um grande amigo meu. Um abraço para você, viu? Vou pegar uma cinta gospel para você. Meu Deus do céu. Bora lá. Terceira pergunta, já tá aumentando o nível aí, tá bom? Esse que é o meu medo. Vai gabaritar. Vai aumentar, será? Forte, hein, pessoal? Vai aumentando o nível aí, né? Se eu rir, é porque eu posso ter intimidade com ele, tá bom? Mas Não, a cinta gospel pro Jessé vai para você também. Sim, tá gosto. Bora lá, terceira pergunta? Qual é a mulher? A única mulher que Jesus chama de filha. Nossa, Não sabe? Quá, 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 quá. Isso aí é fácil. O Bruno acertou. Você acertou isso aí, Bruno? Bruno é fácil. Mas ele é meu professor de Bíblia. Ah, ele é seu professor? Desculpa aí, Bruno. Bora lá. Bora lá, Osmar. Existe muitos. Mas eu quero somente 2. Qual é os 2 milagres que não tem no Antigo Testamento, mas tem no Novo? Essa aí é extremamente difícil, poxa vida. 66 livros, cara. 39 só no Antigo. 2 milagres que não tem no Antigo, mas tem no Novo. Bom. O primeiro é fácil. Pra você é fácil? Não é fácil. É fácil, Bruno. Ele elaborou as perguntas, pra ele é fácil, né? Nós estudamos junto. pensar assim, eu... Se pensar, Não tem. Milagre? é fácil. Na verdade, são alguns, né? Tem Só bastante. pediu 2, né? Tem bastante, não tem? Eu só pedi, mas tem bastante. É que você tá nervoso, mas é normal. Nós temos o véu rasgando. E está dando liberdade diretamente para o povo. Salvação em Cristo não é considerado milagre para você. Considero milagre? Não considero milagre, não. Opa, como não? O milagre da salvação? Não, isso aí não. Isso aí é uma graça. Bom. E pular. A cura da cegueira também não. E aí, eu acho que ele acertou, foi? Então, né? Quase acertou. Quer pular? Ficou mais ou menos ali, mais ou menos. Vai lá, bora lá. Quinta, toma quinta? Quinta pergunta. São 7. Isso aqui você já sabe, isso aqui é muito fácil. São 7. Me cita só 2 primeiros. Os 2 primeiros diáconos da Bíblia. O primeiro diácono? Isso. Tem 7 diáconos, mas me cita só 2 nomes só. Acredito isso aqui não seja de conhecimento, mas seja de memória. É questão de memória. Questão de memória. E que, inclusive, o pessoal, quando acaba o culto, eu sempre falo pro pessoal lá e o pessoal que está acompanhando sabe. Vamos orar pela mente do pastor que não tá ali, ó. Então, a memória tá horrível. Sexta pergunta, é isso? Sexta pergunta. São 2 livros. Quais são os 2 livros da Bíblia que não usa o termo, a palavra Deus? Que também é fácil, bispo. Olha, bispo, é uma questão de memória. Mas Esther não tem. E o outro livro...
também não sabia, mas depois que comecei a estudar, eu descobri, eu não sabia não. No segundo, É né? uma questão de memória, mas eu já estudei a respeito disso. Tá na minha memória, então vai ficar na minha mente. Pode considerar certo isso aí, ou diretora? O outro é cânticos. Cântico não uso. Então acertou a sexta. Acertou só 3, só que é isso, bispo. Tá me dando medo aí. Não, eu estudei tudo aquilo que eu falei. Bora lá. Para a sétima pergunta. Sétima pergunta. Qual foi o primeiro apóstolo? Bom, o primeiro apóstolo que morreu. Porque assim, Judas ele não pode ser considerado apóstolo. Né? Ele é um grande discípulo do apóstolo. Inclusive até entregou Jesus. O primeiro apóstolo, eu acredito. Não? Primeiro apóstolo que morreu? Não. Que morreu, né? Que morreu. Ah, tá. Morreu. Não quero ir, não. Para com isso aí. Ele tá fazendo graça. Ele tá fazendo graça, Bruno. Ele não sabe. É bem embora, gente. Bora lá, então para a oitava pergunta. Só acertou só 3, que isso? E Tá eu vendo? acho que vai ficar aí mesmo. Bora lá. Qual foi o primeiro Marte? Primeiro Marte na Bíblia. Primeiro Marte. Marte. Pergunta tá muito difícil, mano. Tá não, que isso? Tá difícil, Bruno? O primeiro mártir, o primeiro a ser morto. Ah, tá. O primeiro a ser morto na Bíblia. O Evangelho. O Evangelho. Bom, aí vai entrar dentro da mesma questão que você fez agora. Não, a primeira questão foi o apóstolo. Quem foi o primeiro apóstolo. Mas quem agora foi o primeiro a morrer pelo Evangelho. O próprio Jesus. Não conta, né? Jesus ele foi com um propósito maior. Ficou nas 3. É isso? Nona pergunta! Tá me deixando triste aqui, Osmar. Bora lá! Nona pergunta, é isso? Nona pergunta. Qual é o livro da Bíblia que termina com ponto de uma pergunta, né? Uma pergunta. Que termina com a pergunta, né? Um ponto de interrogação. Isso aí já pegou muitas pessoas, hein? Mas não sei se você já sabe. Sim, é Jonas. Acertou! Acertou 4 aí. 10ª pergunta. Não foi não a 10ª? Não tá na nona. Calma, que aí? 10ª pergunta. Eu tô com medo da hora que ele fazer pergunta pra mim. Eu vou passar vergonha, eu vou pular tudo. Ah, é? Pra eu fazer pergunta pra você também? Você vai me entrevistar, calma. Ah, tá. Calma. Tá vendo? Tu quer brigar já, né? Não. Qual foi? Bora lá. Qual é? Vou até pegar a Bíblia aqui. Essa Bíblia é de quem, gente? Essa é a Bíblia ou tijolo, Valão? Deixa eu só confirmar, só para não errar. Ah, tá. Qual é o penúltimo livro do Novo Testamento? Como é que é? Desculpa. O penúltimo livro do Novo Testamento. Saiu só, já sabe que era direito. Acertou! Acertou 5 e errou 5. Tá bom, mais ou menos. Eu acho que é questão de memória. Foi questão de memória ou foi questão de conhecimento? Seja sincero. É memória. É memória. Porque, assim, na sinceridade, por quê? Eu sou péssimo com essa questão cronológica. Eu sou muito anacrônico. Sim. Assim como a Bíblia também tem uma coisa aqui, aí você vai ver o que está em Gênesis, vai se complementar lá em Apocalipse. Eu não sou um cara cronológico. Então, eu vou buscando conhecimentos fragmentados, mas na questão de quem foi primeiro, quem foi segundo, a menos que eu estude assim mesmo com afinco grave. Então, eu não estudo a Bíblia com essa intensidade, por exemplo. Quem os foi detalhes. primeiro, quem foi depois. Então, o tempo que eu tenho para entender as escrituras, eu vou mesmo na essência, na profundidade daquilo que traz a semana. Você é mais profundo, você esquece do raso, né? Essas perguntas aqui é rasa. Então, mas deveria, né? Eu vou limpar. Será que ele pode me entrevistar, ô diretor? Eu tô com medo aqui. Vai deixar? Ixi, vocês vão me deixar me escrito aqui. Perguntas aí. Meu Deus, eu vou passar, se eu passar aqui já era. Eu tô com medo, gente. Posso beber água?
Vamos lá, será que esses tempos aí eu estudando? Esse tempo aí. Não, aí você vai ser como um apresentador. Você tá com o notebook só para ser um apresentador aí. Você faz as perguntas para ele. Isso, você vai olhar para mim e vai elaborar pergunta para mim. Tá, mas, aí é só para você acompanhar a live como tá. Ah, tá. Mas não tem nada a ver, só como o seu apresentador. Agora eu sou apresentador. Agora você é apresentador. Esse quadro Perguntas Bíblicas que a gente fez, faz aí 5 perguntas bíblicas aí. Vai. Coloquei no estreito. Eu tô vermelho aqui, pô. Será que eu tô bom de Bíblia? Então vamos lá. No sacrifício. O cara vai. No sacrifício. No sacrifício que foi interrompido de Abraão e Isaac. Qual animal que aparece na hora de ofertar o sacrifício? Agora isso é questão de memória. Qual foi a pergunta? Qual o animal que aparece no cenário onde Abraão supostamente iria sacrificar? Talvez eu vou errar esse daqui, mas eu vou ter que chutar. Não seria o cordeiro? Não seria o cordeiro? Um animal que ia ser sacrificado lá? No lugar de Isaac. Pô, no lugar de Isaac? Pô, a minha memória agora me sabotou agora. Deixa eu ver aqui. Pô, isso aí eu pulo assim. Não porque eu não sei, mas sim porque a minha memória me sabotou. Pode falar. É um carneiro. Carneiro? Qual a diferença de carneiro pro cordeiro? Então, aí a gente vai ver... Porque é novo? Mas não foi, porque assim, ele migra, mas não foi propriamente dito o cordeiro, o carneiro. É um animal que ele tem uma certa diferença. Até mesmo por conta dessa questão também, de não ser um animal novo, né? Porque o cordeiro faz parte ali daqueles animais que eu não sei bem como é que é a questão. Ovelha, bode e tal, mas nesses animais seria um animal que faz parte no ritual. Que ele tem que ser mais velho. Então não é um carneiro. O cordeiro, se não me engano, acho que ele é considerado um filhote de ovelha ou carneiro de abaixo de um ano, né? Acho que é abaixo de um ano que é considerado cordeiro. Porque tem, acima, né? É carneiro. Tem até na Bíblia, né, que os personagens eles cuidavam um ano, né, no animal para oferecer. Exato, era o cordeiro. Então, oferecer no local. Imagina, você cuidar de um ano de uma oferta para oferecer para Deus. Imagina, eu cuidar do culto que eu vou prestar daqui a pouco para Deus. Muito lindo. Então eu errei isso aí, meu Deus, que vergonha. Foi um erro muito feio? Não. Posso fazer uma pergunta para ele? Eita, eu tô levando facada aqui. Meu Deus, isso aqui é fácil. Isso aqui é batata, tem até referência bíblica. Qual foi? Meu Deus do céu, desmaiei. Corta lá, cai. Qual foi o homem que foi... Qual foi o governante que foi rei e sacerdote ao mesmo tempo? Tem isso aí. Deixa eu ver. É fácil. Não é fácil não, pô. Você pode confundir com outros ali que pode ter sido, mas um que foi. Governante foi rei e sacerdote ao mesmo tempo. Um queria, aconteceu uma situação. Essa é fácil não. Aconteceu uma situação que estava tão estreito que queria ser sacerdote, que foi Saul, mas não era sacerdote, né? Mas foi rei e sacerdote ao mesmo tempo. Você sabe, Vasco. Pô, agora eu tenho que pesquisar no Google da minha mente aqui, pô. Questão de memória, mas você sabe. Foi rei e sacerdote. Eu sei que existe, tem o Samuel que foi juiz, sacerdote e foi juiz e profeta. Mas rei e sacerdote, como é? Tem um que eu lembro. Não sei se foi Josias. Pô, agora não, minha memória não busca, não. Não sabe? Eu não sei, não é questão que eu não sei. É que a minha memória ficou branco. Pode responder para nós aqui, para nós. Qual que é o que você está pensando aí, Varão? Melquisedeque. Rei. Que foi o Abraão que deu ali a oferta para ele, tá vendo? Olha que loucura, pô. Foi até o Abraão, ele era sacerdote daquela cidade. Então ele era rei,
né? Ele recebeu a oferta de Abraão. Inclusive, ele é considerado como um Cristo do Antigo Testamento, porque ninguém sabe de onde ele veio, como ele chegou ao sacerdócio e para onde ele foi dali. A única diferença que tem é essa. Vamos lá, essa é a segunda, Terceira agora. terceira pergunta, né? Essa Meu foi a Deus. segunda, terceira pergunta. Essa aqui é fácil demais, mano. Não, vou errar, gente. Minha Essa memória aqui. aqui, certeza, você vai acertar. Será? Quem é o filho de Raabe? Pô, isso aí eu não lembro. Isso aí eu não sei. genealogia. Filho de Raabe. Vai pro verso de número 5 de Mateus 1. Você acha que eu leio? Você acha que eu vou lembrar do... Eu li, mas eu não vou lembrar disso aí. Isso aí eu não sei. Isso aí eu confesso que eu não sei. Não sei. Isso aí eu não sei. Filho de Raabe? Não sei. Posso chutar? Pode. Eu vou chutar. Ah, Boaz? eu Boaz não sei, tá casou bom. com Ruth. Salmo e Raabe geraram a Boaz. Isso aí eu não sabia, gente. Se casou com Ruth, né? No livro de Ruth. Genealogia, eu sou péssimo em genealogia. Eu também. Eu sei que Jesus faz parte da Genealogia de Raabe. de Raabe, pô. Então as pessoas até profetizam, usam, né, na geração de que tinha maldição, né? Vem aí. Inclusive, as 3 mulheres que entram, elas têm um quesito assim negativo. Raabe, ela era prostituta em Jericó. Qual que era a outra? A mãe de Salomão. Batseba. De nome eu sou muito ruim. Batseba. E tinha uma terceira. Era Raabe, Batseba e Tamar, a esposa de Judá. Essas são as três que era... A Tamar, ela foi pro poço Nossa, e se sim. fantasiou de prostituta para deitar com Judá. Ixi, Raabe, ela era prostituta e Batseba, ela se prostituiu com Davi. A Bíblia não fala isso. E hoje a gente tampa a história ali, ou só o capeneira. Mas se você pegar o que Davi fez com Batseba, ele fez que eu posso dizer, que não chega a ser um estupro, mas ele violentou ela, porque ela não poderia recusar um convite do rei. Ela era punida de morte. Então o Davi chama ela, violenta ela, e aí assume o filho dela, e depois pior ainda, matando o esposo, né? Matando Davi foi brutal o nome ainda. dele. Davi matou a esposa de Batseba. O guerreiro lá. Urias. Isso. E por causa de Urias, Davi não construiu o templo para Deus. E Deus leva as coisas a sério, né? Segundo o coração de Deus, não teve ali a oportunidade de construir o templo para Deus. Então Deus, ele é um homem também que Deus chamou para libertar também no entrou na cidade. Então, se Deus, ele chama, mas ele também ele segue as suas palavras. A palavra dele não é torta. Você me pergunta fácil para mim quem são os 3 gêmeos da Bíblia, essas perguntas. Mas é bom que assim, ó, as perguntas que nós não sabemos, aí fica até a dica para quem vai vir aqui no programa do Diego, é bom que ele faça a pergunta que nós não saibamos. Por quê? Porque ninguém sabe de tudo. Isso aqui é um conceito, estávamos falando antes de começar a live, que eu aderi isso para a minha vida. O conceito da humildade e sabedoria é saber que não sabe tudo aquilo que pode ser sabido. Então, eu prefiro dizer eu não sei, porque eu me torno uma pessoa permeável. Uma pessoa impermeável é aquela pessoa que ela é altiva, ela acha que sabe de tudo. Mas vai ter muita coisa na vida que eu vou levar daqui e que no momento oportuno eu aplicarei. Então, desde já, eu quero já, antes de encerrar as perguntas, dizer muito obrigado. Jesus. Dá pra fazer palestra, né? Entendeu? Por que você faz com as coisas impossíveis pra Deus? Faz essas perguntas. Pode continuar. Tá vendo? Eu acertei de... Lança a última pergunta para ele. Não, é a quarta. É a quarta última. É a quarta pergunta. É a quarta. Eu vou fazer essa e você faz a última, fechou? Meu Deus do céu, estou me acabando com a minha vida aqui. Eu vou fazer uma extremamente fácil, porque eu sei que ele vai judiar. A minha mente é que vai me sabotar. Tem coisas que eu não vou ler para saber. Antes da descida do Espírito Santo, ouviram um som. O que aconteceu? Isso aí está registrado em Atos 2, né? Sim. O Espírito Santo foi assoprado aos discípulos por Jesus, bem antes, mas desceu em Atos 2. A Bíblia relata como um vento forte, impetuoso, né, com barulho de línguas. Alguns teólogos dizem que é glosa, né, dialeto humano, né?
Eu acho que é isso. E o pior que, assim, essa é uma questão muito difícil, eu fiz isso de propósito, porque você está certo, mas, ao mesmo tempo, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é um som como de um vento. A Bíblia não diz que é um vento. Como um vento. Como um tipo vento. a espada. A Bíblia como é, faz exemplo, mas não afirma que é. Exato. É como, por exemplo, a sua televisão ali está passando um filme e alguém está acelerando um carro. E o som é de um carro. Mas a rua, se tiver deserta, não tem carro aqui. É um som de um veículo. Algo mas não parecido. propriamente dito tem um veículo. A Bíblia diz que é um som como de um vento, mas a Bíblia não afirma que é um vento. Então, algo tipo exemplo, como é? Seria algo como um vento, algum barulho desse tipo, mas não seria certeza. Né? Isso, exato. Brunão. Com Brunão, hein? Brunão. Vou fazer uma pergunta fácil, vai. Vocês falam que é fácil, mas... Eles falam que é fácil, eu acertei nenhuma. Vou virar meme. Será que eu vou virar meme? Não, mais que eu não. Não, você acertou 5, pô. E eu 5. Mas eu acertei nenhuma, pô. Aqui. Mas, ó, só teve uma que eu não soube, não, que é Boaz. Mas o resto eu sabia, mas minha memória me sabotou aqui. Mas pode falar. Vamos lá. Isso aqui é fácil, tá pra você acertar. Qual foi a cidade que Jesus nasceu? Isso aqui é fácil. Isso é fácil, né? Nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, depois saiu para as outras cidades. Isso é muito fácil aí. Mas por que o pessoal fala em Nazaré? É interessante, por que Nazaré? Porque era montanha? Me fala vocês aí, na geografia, tem até na cultura. Um estudo a respeito disso, porque Jesus, depois que ele debate contra Satanás, quando ele é tentado em João 4, Mateus 4, ele é tentado pelo diabo e é levado ao deserto. Depois, Jesus vai ter vários confrontos contra Satanás. E um deles, na sinagoga, um espírito imundo aposta de um homem, e ele diz, Jesus Nazareno, o que vieste nos fazer? Vieste nos atormentar antes do tempo? Quando ele fala no texto ali, Jesus Nazareno, conforme a nossa gramática, dá o tom que ele está sendo sarcástico. Por que o diabo está sendo sarcástico? Ele está tentando entrar na mente de Jesus. Porque há quem diga que Nazaré, naquela época, era um vilarejo constituído por cerca de 600 a 800 pessoas, e essas pessoas eram aquele tipo de gente que é da pior qualidade. Então, o que Satanás, a grosso modo, está tentando dizer para Jesus eu sei de onde que você veio, de uma terra onde o povo pega emprestado e não paga. É um povo que é idólatra, é um povo que pratica a prostituição. E aí Jesus, muito sarado da mente, porque ele é Deus, ele não dá ouvido para a voz do diabo e diz, cala-te e sai dele. Ao contrário de Jesus, tem muitas pessoas que estão deixando Satanás te apontar de onde que você veio. Pela geografia. Isso é muito forte. Falando também em Nazaré era baixo, né? Nazaré era baixo, debaixo das montanhas, né? Tinha montanha, né? A cultura na época era isso, o pessoal não pagava, né? Os pessoal idolatravam porque existe muito registro que as pessoas vai desprezar Jesus, onde que ele foi criado. Inclusive o próprio Natanael, né? Desprezou Jesus. Será que virá uma coisa boa de Nazaré? E na hora que ele... Eu gosto muito disso aí, porque quando Natanael... Eu gosto muito disso aí, porque quando Natanael vem, né? Jesus fala que um judeu onde que a verdade... Não é dolo, né? Então, aí ele falou, não, onde que me conhece? Eu te vi embaixo da figueira, antes de você vir para cá. Aí ele se assusta, Jesus não se assusta, você já vê anjo subindo, descendo e tal. Então ali, pelaquela revelação, né, por Natanael falar, será que virá uma coisa boa? Será que virá uma coisa boa? Né? Mas quando Jesus abre a boca, surpreende até aqueles que não colocaram expectativa. Eu gosto disso aí, que Jesus ele poderia, eu sou Messias, pô, tá me tirando, que algumas pessoas se ferem por não me chamar por cargo, né? Não sou pastor, me respeita. Não sou tratado, me respeita, né? Mas Jesus não, Jesus foi diferente. Jesus é muito sábio, como também foi sábio com Judas. Jesus traiu, deu beijo. Então, Jesus foi muito sábio, não somente por falar, mas também na prática. Né? Jesus ele foi a própria pregação vivendo ali, na verdade, os convidados. Naquela época era muito comum a pessoa ter o local de onde ela mora como parte do nome dela. Né? Maria
de Magdala, ou Maria Madalena, ela veio da cidade de Magdala. Judas Iscariotes, que ele veio de Quiriote. Então a pessoa ela levava o nome de onde ela morava como parte do nome dela. Mora onde? No Grajaú? Diego Belo Grajaú. Grajaú. Vixe, é o Grajaúense. O pessoal fica com medo. O pessoal chama Cristo de Nazaré. Por esse fato, por ele ter morado em Nazaré, grande parte da família. Gente, eu tô reprovado então? As perguntas, tô reprovado. Fui eu. Então eu tenho que fazer reforço, é isso, diretor? Fazer reforço. Nós vamos fazer reforço esse ano? Meu Deus do céu, em nome de Jesus. Gente, muito obrigado. Que live edificante. Edificou, né? Edificar significa construir, levantar, algo do tipo. Exato. É isso aí, Bruno. Bruno é Itaria, né? É isso mesmo. Então, nós estamos construindo conteúdo para os ouvintes, né? E foi muito bom aqui. Eu costumo dizer, né? Costumo não. Eu vou dizer agora que foi algo que Jesus começou a iniciar aqui. Que está iniciando aqui. Que é isso, né? Um podcast onde que nós possamos compartilhar, aprender e compartilhar aquilo que nós sabemos, né? Acredito que vamos trazer bastante varão aqui. Acho que eu vou apanhar dos 5 contra 1. Que esses varão vai estar lá. Eu tô com medo. Então isso até 2 de dezembro dá tempo, tá? eu vou morar na casa do meu pastor para ele me ensinar as coisas lá. Vai ser uma bênção de Deus. Bruno, pastor Osmar, muito obrigado. Hoje eu vou passar vergonha, que hoje eu vou pregar na igreja desse varão aqui. O que eu vou pregar lá, né? Meu Deus do céu. Mas tomara que nessa rocha saia água. Em nome do Senhor Jesus. Né, que a misericórdia de Deus esteja conosco. Osmar, muito obrigado. Deus abençoe. Bruno, muito obrigado. Deus abençoe. Amém? Nós vamos colocar uma mesa aqui para nós debater. Nós debater para aprender. Não vai querer mostrar conhecimento, que isso é uma vaidade. Jesus mostrou para nós ser humilde, mas sim para nós aprender e desfazer aí dos pensamentos herege. Amém? Então é isso. Quem orou primeiro? Osmar. Foi Osmar, tá vendo? Eu tô muito esquecido. Vocês querem agradecer alguém? Quer mandar beijo para alguém? Esse é o momento. Esse é o momento de agradecer a Deus. Aquilo que esse é o momento. Quero agradecer o Diego pela oportunidade de estar aqui novamente, terceira vez nessa da casa, tá bom? Eu quero mandar um beijo para minha esposa linda, a Yanka, meus filhos Miguel, Noah e Zoe, vou parar por aqui. Mandar um abraço para os meus pastores, tá bom? Ministério Amendoeiras, amo vocês em nome de Jesus. Tá bom? Mais minha esposa, Tiago, tá bom? Oh, Osmar quer declarar algo? Quer mandar algo para alguém? Também ia deixar aí também os meus agradecimentos, né, ao pastor Paulo, ao pastor Sara, que abriu as portas, né, ouvindo assim Jesus falar a respeito do meu chamado, essa confiabilidade eu espero estar retribuindo para a glória de Deus. Estou caminhando lá, caminho de Cristo. Edifica Né? Live. Também Alice, meus filhos também, Daniel, Rebeca, Valentina. Estaremos lá daqui a pouco para ouvir esse santo homem de Deus aqui ministrar. Vai ser uma honra ouvir, né? E eu quero agradecer muito por estar aqui, tá bom? Tem 2 pessoas, como já disse no início, repito no final, são pessoas que têm minha plena admiração, em nome de Jesus. Bom, glória a Deus. É isso? Bruno, por gentileza, pode orar. Muito obrigado aos ouvintes, muito obrigado a todos que acompanharam nós até aqui. Nós vamos correndo, que hoje nós temos comida para comer, que é a palavra de Deus. Muito obrigado a todos, que a palavra de Deus possa estar semeada no coração de vocês, possa crescer e dar muitos frutos. Amém? Diretora, muito obrigado pelo esforço. Te amo em Cristo Jesus e te amo dentro do meu coração, viu? Oh! Amém? Oremos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por ter nos conduzido até este santo lugar e participar, Senhor, de um quadro, de um programa que eu tenho a plena certeza que vai crescer cada vez mais e edificar muitas vidas por onde quer que sejam alcançadas. Obrigado, meu Senhor, por esse momento, Pai, de compartilhar seu conhecimento. Da mesma maneira que o Senhor nos trouxe debaixo de paz, eu te peço, meu Senhor, leva-nos em volta, meu amado, debaixo de uma grande paz, para que em todo momento o seu nome, Senhor, somente o seu, seja glorificado. Perdoa-nos, meu Senhor, pelas nossas falhas, nossos pecados, e nos ensine a cada vez mais a te servir em espírito e em verdade. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, queridos. Fica na paz. Vamos lá, muito obrigado. Deus te abençoe. Fica na paz, meus irmãos.